Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira. Hoje é 16 de outubro, dia da coluna vertebral. Gente, se a coluna estiver doendo, quanto mais para cima, pior, né? Eu comentei com vocês do problema do ciático, só que não vem da coluna, não. Meu ciático é apertado por um nervo chamado piriforme. Mas coluna é fundamental a gente adotar uma boa postura, tanto em pé, como sentado, como deitado. Só para lembrar de quem já está usando a coluna há quase 83 anos. Bom, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos à conversa de hoje. Gente, eu não gosto dessa história do eu não disse. Pois é, enquanto o Brasil estava distraído por Hamas, Israel, Oriente Médio, aí a uns 12, 13 mil quilômetros de distância, aqui dentro do país eu venho falando dessa reserva de Apitereua e a Vila Renascer, que podia acontecer alguma coisa grave, pois se alguém esperava derramamento de sangue, aconteceu. Eu vi o cadáver no chão. Supostamente cadáver. Com um buraco de tiro no abdômen e outro no tórax. Quem estava gravando disse que foram tiros de fuzil. Do pessoal que está lá, agentes oficiais, para desalojar essa Vila Renascer. Eu estive vendo os documentos da FUNAI. Os documentos da FUNAI mostram que foram, segundo a FUNAI, indevidamente assentados pelo INCRA em 1994. Quer dizer, já dá quase 30 anos. No mesmo relatório se falava que em 1998 havia 218 índios lá, os Paracanã, numa área que foi criada com 980 mil hectares. Bom, hoje eu vi um vídeo do prefeito de São Félix do Xingu, que é o município que abarca aquela área, o nome dele é João Kleber, né? E ele dizendo que conversou com o governador Helder Barbalho, que contou que ligou para o presidente Lula, que, por sua vez, prometeu suspender a operação até que as coisas se resolvam de uma forma pacífica. A gente não dá bola porque acontece aqui dentro, né? O nosso complexo de vira-lata. Vidas de brasileiros pouco importam. Todas as vidas importam, não há dúvida. Mas o que primeiro importa, inclusive, isso é norma, é lei do jornalismo, que eu aprendi desde o primeiro ano lá na PUC de Porto Alegre, né? O que interessa é o que está mais próximo da gente, né? O que interessa para todo mundo é a notícia do bairro, em primeiro lugar da vizinhança, depois da cidade, né? Depois do município, depois do estado, depois do país, depois do mundo. Mas aqui o noticiário do mundo está ocupando todo o noticiário. E a gente esquece que há uma vila inteira, a Vila Renascer, com problemas. Estavam brigando com a Força Nacional para chegar carne para eles comerem, para chegar combustível para fazerem comida, para chegar água, né? Lá em Gaza, Israel tornou a abastecer, a fornecer água. Israel é que abastece com água a Jordânia e os vizinhos, porque dessaliniza a água do Mediterrâneo. Tem tecnologia para isso. Aliás, a ciência de Israel está em tudo na nossa vida, principalmente no nosso celular, né? Bom, mas voltemos ao caso aí. Inclusive, parece que a FUNAI está preocupada lá com as aldeias indígenas de lá, com medo de alguma represália. Não vai, aquele pessoal que está lá só quer uma solução. São pequenos agricultores
né, que tem lá plantio de cacau, pouco gado, meia dúzia de vaquinha para dar leite. Né? Bom, falando ainda em índios, está escrito índios na Constituição, agora o modismo do politicamente correto mandou chamar de indígena. Mas o Zeca do PT, deputado do PT, deputado estadual, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ex-governador do Mato Grosso do Sul, eu lembro muito bem quando o Zeca do PT abriu para Lula o agro e a pecuária do Mato Grosso do Sul. Foi quando Lula conseguiu se eleger. Zeca do PT ajudou muito como governador. E agora ele está denunciando que um prócer do PT, do município de Rio Brilhante, é vítima de invasões programadas de índios. Ele conta que chegou na casa do Raul, amigo dele, 2 ônibus com índios, 80 índios, tomaram a casa-sede, tomaram a fazenda, tem lá 7.000 sacos de soja, e está na hora de plantar milho, e o Raul está impedido disso. Ele denunciou em Brasília, disse que ele e o presidente Lula pensam igual, que tem que garantir os direitos indígenas, mas tem que garantir também os direitos de quem está lá produzindo em terra produtiva. Né? E que ele discorda radicalmente dessa forma violenta de invasões. E ele diz que Lula discorda também, o Zeca do PT. Não contem comigo em invasões de propriedades produtivas, ele encerrou. O amigo dele e o prócer do PT tem uma fazenda de 400 hectares. Só para vocês recordarem, eu falei há pouco de 980 mil hectares na reserva de Apitereua. Bom, vamos falar um pouquinho de política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda está em Paris. Paris tem um charme que atrai, em geral, os deslumbrados do mundo inteiro. Porque eu acho que o charme das cidades italianas é muito maior. Mas, enfim, Paris. Sempre haverá Paris, né? Está lá no finalzinho do Casablanca. E o Rodrigo Pacheco deu uma entrevista para minha amiga Denise Rotenburg, do Correio Brasilense. Eu vou ler para vocês uns trechinhos que vale a pena, porque é importante. Certamente ela perguntou sobre o assunto e ele disse: não pauto minhas ações por viés eleitoral. Se eu fosse fazê-lo, tomaria outras decisões muito mais populares que renderiam muito mais votos. Não é esse o meu papel ao assumir a presidência do Senado. A presidência do Senado é algo muito sério. É muito importante para a democracia, para a estabilidade. Qualquer instabilidade é muito ruim para o país. Ele é um advogado, ele estudou direito, ele sabe o que é o devido processo legal. E ele sabe muito bem que quando o devido processo legal não é honrado, tem instabilidade jurídica, insegurança jurídica. E ele, em nome da manutenção do status quo, ele prefere alegar, né? É um argumento, é uma desculpa, talvez, é uma justificativa. Não, por isso eu não toco para frente as manifestações dos senadores em requerimentos para investigar por que a Constituição passam por cima da Constituição, por que passam por cima do devido processo legal. Não. É em nome da estabilidade. Aí ele diz: se eu pautasse minhas ações nesse momento por apelo eleitoral, quer dizer, ele sabe que essas ações seriam populares, eu faria muitas coisas ruins e eu não quero fazer isso. É uma ameaça semelhante àquele sujeito que aborda a gente na rua, em certos lugares, e diz assim: compra isso, que eu não quero assaltar.
é parecido. Não me faça fazer coisas ruins, concorde comigo. Aí ele fala também sobre a reação do Congresso contra decisões singulares, monocráticas, pessoais de ministros do Supremo, e também a sugestão de que tenha um mandato de 10 anos, por exemplo. E ele disse que a tendência é que fiquem na gaveta. Não podemos trabalhar dando recado a ninguém. Então, obviamente, temos que trabalhar com tempo racional para que haja convicção sobre cada uma dessas medidas. E a Denise informa aqui que, pela investigação que ela está sentindo, já tem mais de 70 votos de senadores por essas mudanças. Bom, gente, para encerrar, vocês viram a eleição no Equador? A candidata apoiada pelo amigo de Lula, Rafael Correa, que está exilado na Bélgica, a Luisa Gonçalves, perdeu para o Daniel Noboa. É um jovem de 35 anos. Ele é, dizem os jornais, extrema-direita e ela é extrema-esquerda. É para um mandato de 20 meses na presidência do Equador. De Brasília, Alexandre Garcia.